Bem, primeiro, né, então você que está gravando, mas primeiro aí bom dia para todos, boa tarde, boa noite, não sei, que na hora que cada um for ver o vídeo. Primeiro agradecer o convite e também pedir desculpa aí pelo atraso, eu demorei muito para a gente poder gravar essas aulas desde a época que eu estava no DENIT. Mas para mim, fico muito honrado aí, né, o pessoal ter me chamado para poder falar, para a gente conversar um pouco, para ter um papo, né, e explicar como é que funciona o planejamento e a execução da manutenção rodoviária no departamento. E por que quando a gente fala, está muito agora em foco nisso, o DENIT está com baixo orçamento, o DENIT está com baixo orçamento. Então, para a gente poder falar que o DENIT está com baixo orçamento, eu tenho que dizer o que é o ideal ou muito orçamento, né? Então, para eu dizer, eu estou com pouco orçamento, qual seria o ideal do orçamento, né? Então, assim, eu vou explicar um pouco aqui, que é um programa que a gente já faz há um bom tempo, né, que vocês estão vendo na tela aqui, é o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, que é o PNMR, que nada mais é do que a gente faz uma série de estudos e levantamentos naquele ano corrente, né, e ele calcula, você tem uma fórmula de cálculo que eu vou explicar, e aí você calcula que tipo, né, basicamente ele vai dizer que tipo de contrato eu vou fazer naquele segmento rodoviário, tomando como base Sistema Nacional de Viação, né, a malha rodoviária pavimentada e não pavimentada também. Então, o planejamento ele é da manutenção como um todo, então abrange toda a malha rodoviária federal, né, então são cerca de 64 mil quilômetros. Então, como esse estudo é feito, que premissas a gente toma, e aí como é que você designa, conforme o segmento do SNV, qual intervenção você vai fazer em cada segmento do SNV, né? E com base naqueles segmentos, a gente vai junto aquilo, né, que a gente agrega aquilo num contrato, e aquele contrato pode ser um pato, pode ser um crema, ou pode ser uma restauração, né? Isso quando a gente fala sobre pavimento. Mas também o PNMR, ele verifica qual é o valor que a gente tem para o programa ProArte, que é da manutenção rodoviária, né? Então, a manutenção das pontes, né? Então, a manutenção das obras de arte especiais. Então, ele calcula com base nas notas, né? E na avaliação, que a gente tem a, a, a PRO 2004, né? Que é o normativo que a gente tem para poder dar nota nas pontes, e com base nessa nota a gente calcula qual o valor da intervenção em cada obra de arte especial. O custo necessário para a sinalização, porque sinalização também é um tema da manutenção rodoviária, o custo nos segmentos não pavimentados, né? E o custo também com emergências, né? Que está muito em foco. Eu vou falar um pouco sobre isso também, de como essa redução no nosso orçamento da manutenção está aumentando exponencialmente o custo de emergências no país, chegando a um ponto agora da gente já chegando a mais de 50% do valor planejado não, no valor designado, né, na Lua para manutenção, a gente tendo que abrir praticamente metade disso em crédito extraordinário, por conta de situações emergenciais. Então, eu vou falar um pouco do PNMR 2022, lembrando o seguinte, PNMR 2022, ele é feito em 2021, tá? Só para vocês entenderem a cronologia. Então, a gente faz o levantamento, né, calcula tudo isso que eu falei e planeja o 2022. Então, você está vendo o PNMR 2022, ele é um fruto de um trabalho de 2021 que a gente faz ali mais ou menos até metade do ano. E aí começam as fases, né, que eu vou explicar aqui. Então, vamos lá. Então, basicamente, o PNMR são 5 fases, né? Na etapa de planejamento são as 3 primeiras, depois a gente tem na etapa de execução as duas últimas, o 4 e o 5, tá? Então, a apresentação está aqui estruturada: a dinâmica do PNMR 2022, a metodologia, etapa 1, resultados. Então, foi o que eu falei: pavimento, obra de arte especial, sinalização rodoviária, obras emergenciais, tratamento de segmentos críticos, previsão e gerenciamento. Esses últimos pontos eu vou falar mais na frente. E PNMR 2022, próximos passos. Depois eu vou passar para a etapa 2, para a etapa 3, e depois eu vou explicar como é que funciona a etapa 4 e 5. E aí eu vou falar um pouco do PNMR 2023, que esse PNMR 2022 é o que a gente está executando esse ano, quer dizer, na sua etapa, na sua fase 3 é o que está sendo executado, né? Aí a gente está hoje no PNMR 2023, a gente fez etapa 1 e etapa 2.
A etapa 3 só na sanção da Lua, tá? Então a gente vai explicar isso certinho. Então, como é que funciona? Como eu falei, 5 etapas do PNMR, né? Então, a etapa 1, né, importante, é o desenvolvimento do PNMR considerando aspectos estritamente técnicos, né, resultando na necessidade orçamentária para adequada manutenção da malha rodoviária federal, servindo de base para a elaboração da proposta orçamentária de manutenção para o ano subsequente da PELUA. Então, nesse momento, então, a gente não coloca nem como constante e nem como variável orçamento. Isso não é computado na etapa 1. A etapa 1 é fazer um diagnóstico e identificar dentro das disciplinas da manutenção qual é o valor necessário para que seja executada a manutenção, né? Então, assim, eu calculo, olha, esse segmento aqui, conforme o levantamento de IRI, conforme o levantamento de deflexão através do FWD, conforme o levantamento visual, né? Conforme todo o arcabouço de PROS e instruções normativas que a gente tem, esse segmento aqui, ele é um segmento de restauração em que eu vou investir aqui R$ 1,5 milhão o quilômetro, né? Então, pronto. E aí, com base na somatória de todos esses levantamentos, aí você chega na proposta do valor orçamentário. Então, essa é a etapa 1. A etapa 2, né, que é a racionalização dos recursos. Então, o que acontece? Consiste na análise da proposta apresentada na primeira etapa, considerando a previsão orçamentária, incluindo aspectos gerenciais, estratégicos, governamentais, e ao final desta etapa, o executivo encaminha ao legislativo a PELUA. Então, a gente vai montar a primeira fase. Na primeira fase, eu vou dizer, olha, eu vou precisar de X. Só que, né, o que acontece, vem acontecendo nos últimos 8, 9 anos, é que está voltando do executivo para a gente, olha, eu não tenho X, eu tenho X menos um delta. O problema é que esse delta está aumentando muito ao longo do tempo, né? O delta está ficando maior que o X, né? Quase. Então, a gente pega esse valor que é disponibilizado para a gente pede X menos um delta, e a partir desse X menos um delta, a gente refaz o planejamento. Início de refazer o planejamento, aquele segmento que eu tinha R$ 1,5 milhão para poder fazer uma restauração, eu não posso mais. Então, eu vou ter que reduzir ou não qual é a intervenção que eu vou fazer naquele segmento. E para eu dizer se eu vou reduzir ou não, eu entro no planejamento e vou levantar vários que ele coloca aspectos gerenciais estratégicos, que são os corredores principais, corredores de escoamento, ligações internacionais, rotas turísticas, ligações a portos, né? Então, assim, tudo isso aqui é considerado, e às vezes, no caso, esse segmento que eu calculei que é 1,5 milhão, mas ele é um segmento tão importante que eu mantenho a intervenção de restauração naquele segmento e reduzo as intervenções em outros segmentos que não são tão importantes. Então, esse balanço, né, é que é feito nessa etapa 2 de racionalização dos recursos. Então, assim é feita a proposta da PLU. Todo mundo sabe, né, PLU é uma proposta e aquilo vai ser votado no Congresso. E muitas vezes o Congresso faz ajustes, às vezes alguns pequenos, às vezes alguns um pouco maiores, onde ele reduz alguma coisa, cria uma rubrica nova, enfim, a proposta dificilmente ela é aceita, né, e batido o martelo nela integralmente. Então, a etapa 3 é justamente a fase de reavaliação da proposta de intervenção, considerando o orçamento disponibilizado da LOA. Então, é a sanção do presidente. Então, na hora que ele dá a sanção presidencial na proposta, na LOA já, aquilo retorna e é o que foi na etapa 2, aquilo é redimensionado e vê se tem mais alguma coisa ali que a gente tem que ajustar, sempre tem. Ah, reduz aqui, aumenta aqui, então é o ajuste fino, que é a etapa 2 para a etapa 3. Então, etapa 2 é a proposta, etapa 3 é a LOA, tá? A etapa 4, etapa 5, elas já saem da fase do planejamento e entram na fase da execução. Então, a etapa 4 é a fase de análise conjunta do PNMR pelas coordenações envolvidas e superintendências regionais, objetivando possíveis ajustes do plano. Essa etapa 4, a etapa 5, é uma dinâmica que o departamento já tem há muito tempo, chamado Fórum de Desempenho. Ele é feito 2 vezes ao ano. Uma após a sanção da LOA, normalmente ali em março, né? Se a sanção da LOA foi feita em janeiro, no começo de fevereiro, ela é feita no final de fevereiro ou no começo de março. E a etapa 5, né, que é essa avaliação, é feita, normalmente a gente fez agora, foi final de setembro, começo de outubro, que é basicamente o que foi planejado em março, primeiro de março, a gente faz uma reavaliação em outubro. E por que março e outubro? Outubro muito porque é perto da última janela de remanejamento, a gente tem alguns prazos legais para poder fazer esse remanejamento, então se em outubro a gente já percebeu, no último trimestre que tem do ano,
que aquilo que eu planejei, por N motivos que eu vou explicar que não funcionou, não deu certo, é um tempo que você tem para poder remanejar recursos para um local, às vezes, que teve um desempenho melhor. Então, isso é etapa 4 e 5. Então, etapa 4, após a etapa 3, eu tenho os valores de rubrica de manutenção para cada estado. Então, eu vou ter lá Pernambuco, 150 milhões, Santa Catarina, 200 milhões, Minas Gerais 350 milhões, só que esse valor é da rubrica de manutenção. Então, Minas Gerais, por exemplo, eu tenho 6 mil quilômetros de rodovia para tomar conta e praticamente lá 200, 300 contratos. Então, eu tenho o valor da rubrica, eu tenho o planejamento do PNMR, que diz, olha, esse segmento aqui tem que ser uma restauro, esse segmento tem que ser um pato, e aquilo é confrontado agora com a visão de campo, né, com a expertise da execução da superintendência regional. Então, naquele momento, o superintendente vai olhar aquele valor e vai falar, olha, que estava dizendo que é um crema, mas eu vou colocar um pato. E aí o superintendente, não, eu prefiro colocar, tá, o contrato está em execução, a empresa está andando bem, a gente vai reduzir aqui, esse pato aqui eu posso reduzir. Então, é um ajuste feito conforme o que é disponibilidade de recurso com os contratos que tem, com as licitações que eu vou fazer. Então, naquele momento, cada superintendente pega por contrato, e aí eu estou falando de todos, seja de obra de especial, seja de pavimento, seja de sinalização, ele vai colocar todos os contratos numa tabela. Na verdade, é um sistema que a gente tem chamado NPO. E aí, eu tenho por contrato, eu tenho os meses do ano, de janeiro a fevereiro. Então, eu vou pegar o que eu tenho de RAP, né, que às vezes você tem contratos que viram com RAP, a maioria tem que virar principalmente na manutenção. Então, eu tenho o contrato de RAP e eu tenho a LOA total daquele ano para distribuir. E ele vai distribuindo mês a mês, fazendo um cronograma, dizendo, ó, no mês de janeiro eu vou gastar 100 mil, no mês de fevereiro eu vou gastar 300 mil, no mês de julho eu tenho um período de estiagem, aumenta a minha execução, vou gastar 800, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, na execução da restauração, por exemplo. E eu vou montar o cronograma, né? O superintendente monta o cronograma de cada contrato. E isso é debatido e discutido com a coordenação gestora, que no caso da manutenção, a coordenação gestora da execução dos contratos, que é a coordenação geral de manutenção e restauração rodoviária. Então, isso é feito, distribuído cada contrato e é feito o acompanhamento daquele planejamento através do input das medições. Então, o superintendente fala que em julho ele ia medir 1 milhão, quando chegar julho, aquela medição entra no sistema e ele vê se mediu 1 milhão para cima ou para baixo. E aí você tem, às vezes, pequenas variações para cima ou para baixo, que isso pode aumentar muito ou ser muito aquém do que estava previsto. Esse balanço, ele influi num outro projeto que nós temos, né, que o DENIT tem, que é o ERICA, né, que são Estudos de Remanejamentos, Investimentos e Custos Aplicados. É um robô que foi desenvolvido pela diretoria executiva, né, que eu participei na execução dele, que ele avalia essa execução não só da manutenção, mas de todos os contratos, e ele propõe uma forma otimizada de fazer esse remanejamento. Ele já indica de onde eu tenho que tirar, para onde eu tenho que colocar. Esse é tema para outra hora, né? Bem, e a etapa 5 é essa mesma etapa que nós fizemos no começo do ano, porém no final do ano, né? Então, nesse momento aqui no final do ano, você reavalia tudo isso que você fez e tem um momento para poder que o superintendente, né, a superintendência regional, ela se justifique por alguma coisa que ela fez, algum desvio que ela teve no cronograma e fala, eu vou propor aqui fazer essa alteração, porque às vezes a empresa não performou, porque às vezes a licitação não deu certo, deu fracassada, porque eu tive algum problema de meio ambiente, desapropriação, questão indígena, enfim, a gente tem N problemas, né, para a gestão da infraestrutura rodoviária desse país. Então, essas são as 5 etapas, beleza? Então, visto isso aqui, aí eu vou falar da etapa 1, vou explicar como é que a gente faz, calcula cada um desses trechos. Vou para a etapa 2 e para a etapa 3 do PNMR 2022. E aí depois eu vou pular para o pré-desse ano para a gente poder ver os valores que foram colocados, que estão sendo planejados para 2023, beleza? Então, dando uma visão geral já do estudo, para vocês entenderem, né, pavimento, né, ele ocupa aí, lógico, não tem como ser diferente, 75% do valor da etapa 1, né? Então, 75% do valor que está sendo dimensionado aqui é gasto com pavimento. Então, lógico, né, é o maior ativo da infraestrutura desse país, né, da infraestrutura de transporte desse país, é o ativo rodoviário. Então, nada mais não surpreende que 75% do valor do orçamento proposto a gente vai colocar na parte de pavimento, tá? Segundo, obra de arte especial, que depois do ativo rodoviário mesmo, depois do pavimento, as obras de arte especiais a gente tem para
na casa aí de 8.000 obras de arte especiais pelo país, são estruturas de concreto, são estruturas mais pesadas, que a manutenção dela em si, por quilômetro, ela é muito mais cara do que o pavimento, mas você tem uma extensão infinitamente menor do que o pavimento, né? Então, assim, mas mesmo assim, é um valor muito considerável. Então, ela entra em segundo aí no orçamento. Terceiro, a parte de sinalização rodoviária, né? Então, muito depois do advento aí do programa BR Legal, onde realmente mudou o padrão da sinalização rodoviária no país, a gente começou a incorporar várias tecnologias para melhorar a segurança do usuário, e isso é um objetivo estratégico tanto do Ministério da Infraestrutura quanto do DENIT. Isso permitiu uma maior segurança para o usuário, né, e um conforto é, no seu deslocamento. Mas isso também influi num custo maior, né? Então, lógico, estou mesmo otimizando, tal, isso influi num custo maior. Então, a gente entra na sinalização rodoviária. Em quarto, desculpa, entra as obras emergenciais, né? Que era para ser um custo pequeno, mas eu vou explicar depois essa redução gradativa que a gente vem tendo no orçamento da manutenção rodoviária, ele aumentou esse item de obra de arte especiais e eu vou explicar por que isso acontece. Por último, os dois últimos tratamentos de segmentos críticos, então são pequenas intervenções que a gente faz dentro da manutenção para poder melhorar a segurança do usuário. Então, por exemplo, às vezes na rodovia, você tem uma curva mais fechada, você tem segmento ali numa subida, onde você não tem uma terceira faixa, por exemplo, num ponto numa travessia urbana, que você tem passagem de pedestre, fazer uma passarela, que é permitido a gente fazer isso dentro da rubrica de manutenção. Então, essas pequenas obras com vista a eliminar um ponto de acidente, algum registro de acidente, é o que a gente chama de tratamento de segmento crítico, tá? E por fim, mas também importante, as supervisões de gerenciamento, que são os contratos de consultoria que nós temos para supervisionar as obras e para fazer os levantamentos necessários para poder retroalimentar esses contratos, ok? No pavimento, como é que é feito, né, o levantamento de pavimento? Pra vocês entenderem. Então, os dados utilizados para o planejamento físico e orçamentário da manutenção do pavimento foram os levantamentos de irregularidade longitudinal, o IRI, e levantamento visual contínuo, LVC, referentes à campanha 2021, como eu falei com vocês, ela é feita no ano anterior, estou falando do PNMR 2022, o volume médio diário anual, VMDA, derivado da modelagem de dados de tráfego de 2019, e os dados de FWD, né, que é o Falling Weight Deflectometer, consolidados e provenientes de diversos contratos. Então, assim, basicamente é a base do que é a gerência de pavimento. Então, você vê a irregularidade longitudinal, você tem o levantamento visual, você tem a deflectometria e você tem o volume de tráfego que a gente tem ali, né? O volume médio diário ali que eu tenho de deslocamento de veículos, logo, isso tudo classificado por eixo, tipo, enfim. Então, isso aqui é a base, e com esses dados, através do uso do HDM4, né, então é necessária a inserção na rede rodoviária, né, então na Road Networks, das intervenções de manutenção, bem como os dados da frota de veículos. Então, assim, você tem os dados da frota de veículo, a classificação, e esse trabalho que a gente tem aí na modelagem de dados de tráfego, ele é o trabalho do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, o PNCT, e uma outra modelagem que a gente fez através de pesquisa OD, né, pesquisa de origem e destino, que fora daqueles pontos onde eu fiz a contagem, eu consigo estimar qual é a derivação daquele volume diário de tráfego para aquela rodovia, mesmo sem ter ali naquele ponto da rodovia uma contagem, né? Sem ter um contador ali. Então, essa modelagem é importante para entender como é que a gente calcula o VMD nessas rodovias que eu não tenho um posto de contagem ali, ok? Então, as intervenções consideradas no HDM4 foram advindas do catálogo de soluções da SGP do DENIT, somadas à manutenção rotineira. Então, o catálogo de soluções não é pato, creme e restauração. O catálogo de soluções são as soluções padrões que nós temos precificadas, que nós temos composições de custo que nós normalmente usamos na manutenção. Então, vai desde remendo profundo, micro revestimento, fresagem e recomposição, é, reciclagem de base, reciclagem normal, reciclagem de base, com advento de N tipos de aditivo, como cal, cimento, material de jazida, enfim. Então, são essas soluções,
E a partir dessas soluções que eu tenho uma precificação em cada uma delas, somando os quilômetros de cada intervenção dessa, agregando aquilo num valor para aquele segmento inteiro e comparando com o valor médio que eu tenho de contrato, então o contrato de pato, que é o contrato de intervenção mais rotineiro que nós temos, ele varia ali entre 150 e 250 mil reais. O contrato de creme eu já está variando entre 800 e 1 milhão e 200. E os contratos de restauração é de 1 milhão e 200, aí pode ser até 2, 3 milhões, dependendo do tipo de intervenção. Então, quando você agrega aquelas soluções por preço naquele segmento, eu vou ter um valor para poder fazer a manutenção no ano daquele segmento, dividindo pela quilometragem daquele segmento, eu vou ter um valor médio, aquele valor médio eu vou enquadrar ele ou como um pato, ou como um creme, ou como uma restauração. Então, é assim que é feito a tipificação qual contrato você vai fazer a intervenção e como é considerado isso dentro do nosso planejamento, tá ok? Então, os custos utilizados são referenciais Cicro, né, como eu falei, então a gente usa Minas Gerais, que é um valor médio que a gente tem de outubro de 2020, e os resultados obtidos com a HDM4 foram adequados, tendo como critério histórico de execução orçamentária, valor de liquidados para 2008 e 2020, referente à manutenção rodoviária. Então, a gente busca o histórico para saber qual é a capacidade operativa, né, quanto a gente consegue gastar aquilo durante o ano. Então, as premissas adotadas aqui, né, então, análise de nível estratégico com valor presente líquido, então, como a gente define um nível de intervenção em cada um, né? Taxa de desconto de 8,5% ao ano, da taxa social de desconto 2020. Período de análise de 15 anos, então a gente faz uma projeção de 15 anos. Taxa de crescimento de tráfego de 3%, né, que é conforme o análise de tráfego da INIT. E indicação mínima de intervenção de manutenção rotineira. Então, assim, tapa-buraco, roçada de faixa de domínio, limpeza e reparo de sistema de drenagem. Por que é isso importante? Nós não trabalhamos, por mais que eu tenha uma restrição orçamentária, não é colocado no modelo a opção de eu ficar com um segmento descoberto. Isso é importante. Então, é para entender, porque assim, como o orçamento da gente ele vai baixando tanto, não nessa etapa, mas nas demais, mas precisa entender a premissa, porque na gerência de pavimento, dependendo, em outros países é feito dessa forma, dependendo da quantidade de orçamento que você calcula a possibilidade de não ter contrato naquele segmento. Nesse caso aqui, a gente trava. Então, no mínimo, tapa-buraco, roçada, faixa de domínio, limpeza e reparo de cima de drenagem. A gente não trabalha com segmento descoberto na modelagem, tá? Obras de arte especiais. Então, na etapa 1 do PMR, foram utilizados os seguintes critérios. Índice funcional, relacionado à segurança dos usuários, resultante do volume médio de horas de tráfego, comercial e da nota da avaliação da obra de arte especial de acordo com a DENIT 010/2004 PRO, que é a norma que a gente dá as notas para as obras de arte especiais. Índice operacional relaciona o volume médio diário de tráfego da UE, o VMD médio da UF e em que se encontra a obra de arte especial. Índice estratégico, resultado da classificação da rodovia na malha rodoviária federal estratégicas, a MRFE, e de sua inclusão nas áreas referentes aos polos concentrados de tráfego, PCTs. Informações de contratos, editais e andamentos gerenciados pelo Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas, o PROART. Por que a gente faz essa ponderação? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos obras de arte especiais e ela, por si só, ela é um limitador para o deslocamento. Então, eu tenho obras de arte especiais muito cruciais. Então, pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma rodovia que ela não tem uma classificação tão grande, mas eu tenho, por exemplo, às vezes uma ponte numa divisa, às vezes tem uma ponte, né, um viaduto num determinado entroncamento, em que se eu tiver um problema grave, em que ela romper, ruir, ou se ela tiver por algum problema estrutural, eu tenho que interditar aquilo pode me gerar todo um transtorno, eu vou calcular onde é que vai ser o desvio daquela obra de arte especial, e isso pode ter um peso muito maior do que todo o segmento daquele rodoviário que eu tenho anteriormente. Então, esses índices é para a gente poder ter um peso ali de qual a importância daquela obra de arte especial, né? Se ela é um segmento, se tiver interrupção aqui, eu não vou afetar, lógico que vai afetar, mas não vou afetar tanto, por exemplo. Então, se eu tenho uma obra de arte especial no caminho de um porto, essa obra de arte especial ela tem que estar sempre em dia com a sua manutenção, tá? Então, esses índices é para a gente ter o nível de prioridade que eu vou dar manutenção nela. Então, para adequar o nível de intervenção das obras de arte, propõe obras de arte especiais com a técnica 1, lembrando que a PRO 010/2004 ela dá nota de 1 a 5, onde 1 é pior
né? Uma está em estado muito crítico e 5 ela está em condições ideais de manutenção. Então, se eu tiver nota 1, reabilitação. Se eu tiver nota 2, reabilitação ou manutenção, de acordo com a priorização pelo número de ordem, que foi aqueles índices que eu falei antes. Então, se eu tenho uma nota 2, mas ela não é tão importante assim, ela tem uma priorização mais baixa, ela vai para manutenção. Agora, se ela tem uma nota 2 e ela tem ela tem um índice de priorização muito alto, ela só vai para reabilitação. Notas 3, 4, 5, independente ali a não ser que eu tenha algum problema, verifique alguma coisa mais grave, alguma intervenção tem efeito maior, mas a prioridade de notas 3, 4, 5 é manutenção, ou reabilitação, dependendo se tiver alguma coisa muito específica, tá? Então, assim é feito as notas, né, a priorização dos investimentos para obras especiais. Então, as demais temáticas, então, supervisão e gerenciamento. Como é que é calculado? 3% do valor de recurso previsto para manutenção rodoviária, que é um número que a gente tem de consultoria, que você trabalha ali entre 2% e 5%, mas com o histórico de contratos que a gente gastou, que a gente gasta, né, com supervisão e gerenciamento ao longo já desses 20 anos, né, que a gente vem monitorando a manutenção do país, 3% é um valor médio. Segmentos críticos, 1,5%, que é o que eu falei, são pontos, né, locais pontuais, onde você vai fazer uma correção de curva, onde você vai colocar uma passarela, às vezes onde você vai fazer uma terceira faixa, então 1,5% é o valor que a gente tem. Obras emergenciais, né? Então, o histórico de ocorrência nos últimos 10 anos. Então, enquanto o nosso orçamento ele era adequado para investimento na manutenção rodoviária, esse histórico de ocorrência dos últimos 10 anos, ele vinha se mantendo em valores que não variavam muito ali, às vezes não chegava nem no teto daquele valor. Mas, porém, com esse decréscimo que a gente está tendo na manutenção, esse valor está superando muito nos últimos 2, 3 anos. Tá? Sinalização rodoviária, então, os recursos considerados conforme os investimentos previstos em sinalização rodoviária, de acordo com as informações encaminhadas pela Editoria de Infraestrutura Rodoviária, DIF. É porque os contratos de sinalização rodoviária, o PROART, eles são gerenciados pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária. O PROART não, desculpa, o BR Legal, corrigindo. Então, o BR Legal, que ele também é gerenciado e gerido, né, pela CGMRR, na Coordenação Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária. Então, lá é feito todo um projeto de intervenções e quando eu vou fazer as intervenções de sinalização naqueles segmentos. Então, aqueles segmentos onde eu vou colocar termoplástico, aqueles segmentos onde eu vou colocar defensa, né, a defensa do BR Legal tem um valor mais alto, onde eu vou colocar pórtico, né, onde eu vou mudar todo o padrão de sinalização da rodovia, enfim. Então, isso já tem um planejamento, existe um plano de trabalho de cada contrato desse, e isso é informado para a coordenação de planejamento dentro da DPP, e aquilo é inserido dentro do custo, né, do planejamento da manutenção rodoviária. Então, etapa 1, que é a fase técnica, né? Então, foi indicada a necessidade de investimento, isso foi do ano passado, que para esse ano, de acordo com todas as premissas que eu falei, o valor que a gente tinha na etapa 1 é de 9,597 bilhões. Então, 7,046 bilhões para pavimento, 1,191 para habilidade especial, 0,738 para sinalização rodoviária, 203 milhões, 0,203 para as obras emergenciais. Por isso que eu quis começar a PNMR de 2022 para puxar esse gancho. Tratamento de segmentos críticos, 137 milhões, previsão de gerenciamento, 279 milhões, perfazendo um valor total de 9,597 bilhões necessários, do que é isso que a infraestrutura rodoviária do país precisa para ter a manutenção e manter o padrão dela de regularidade necessário, né? Bem, etapa 1, 9,597. E eu vou falar agora um pouco da etapa 2, mas só para vocês terem um número na cabeça, nós recebemos esse ano 2,5. Então, a gente pediu, né? Pediu não, a gente calculou, né, com um critério técnico objetivo, né? Então, e muito bom a forma como é feito o planejamento. Sempre relembrar o excelente trabalho realizado pela Diretoria de Pesquisa junto com a coordenação de planejamento. Então, a gente calculou 9,597 e recebemos 2,5. Então, assim, é um gap de 7 bilhões de reais. Então, é na casa ali de mais ou menos, eu pedi X e recebi 20% do valor, né? Então, assim, vocês vão ver agora, na etapa 2, como depois que eu recebi esse valor, como é que eu coloco ele de volta e como é que eu replanejo todos os segmentos aí e o que que acontece, tá?
Então, o valor de investimento, né, em bilhões, né, só para vocês terem uma ideia, porque é feita uma projeção, né? Então, em 2021, que foi no ano anterior, a gente recebeu 3 bilhões. Em 2022, 7, né? 7 no total, que seria o mínimo ali, né? Aí, você imagina, com essa projeção que a gente tem, eu teria que investir 20,3 em 2023, 16,2 em 2024 e chegar a 42,7 em 2025. Então, isso daí é lógico que você tem toda uma gerência de pavimento que diz o momento exato de você fazer a intervenção. Então, eu estou com um gap, né, eu não, a infraestrutura do país está com um gap tão problemático em que, num horizonte de 3 anos, aparece uma necessidade de investimento de 42,7 bilhões de reais, né? Não é só o Brasil, não é só o DENIT, em termos de contrato, capacidade de elaborar projeto, capacidade de investimento. Não é só isso que a gente não dá conta. Não existe mercado, não existe empresa suficiente, não existe insumo no país suficiente, não existe equipamento necessário, nem gente suficiente para trabalhar em que a gente consiga, dentro de um ano orçamentário, de janeiro até dezembro, que a gente consiga liquidar 42,7 bilhões. A gente não está nessa realidade ainda, o país não consegue fazer isso. Então, o que preocupa, né, quando você olha a gerência de pavimento e quando você olha o planejamento, é que quando aparece uma necessidade de investimento dessa, é que o nosso gap, né, a nossa perda do patrimônio rodoviário já está crítica. Então, é isso que é muito importante a gente ter em mente, tá? Se a gente conseguisse fazer esse investimento, então esse é o IRI que nós temos hoje, né, que é o ideal a gente manter ali na melhor malha possível. Então, em 2020, eu tenho 71% bom, 20% regular, 9% ruim. Você percebe que, como a gente teve uma baixa de investimento, de 20 para 21, a gente já foi de 9 de ruim para 12, para 22 a gente já foi para 19, né, que era um ano corrente, né? 2000, o regular de 20 foi para 25, depois foi para 21, e o bom reduziu de 71 para 59. Então, quer dizer, você vem com uma perda realmente do patrimônio, né? E aqueles investimentos que vocês viram no slide anterior, para que a gente volte a ter uma curva de melhora no, no, no índice de regularidade do pavimento, no IRI, né? Então, só que essa curva, que deveria ser dessa forma, né? A gente já tem um problema de não conseguir liquidar e investir todo aquele valor que eu coloquei. Mesmo assim, a gente ainda continua numa curva descendente, porque a gente vem recebendo cada vez menos orçamento. Bem, aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas aquele valor, né, por pavimento, por tipo de intervenção, então aqui é pavimento, quanto seria destinado para cada estado, lógico, estados como Bahia, estados como Minas, são valores muito mais altos, porque a malha é muito maior. E estados, por exemplo, como Amazonas, estados que têm a malha não pavimentada muito grande, você tem um gasto de recurso muito grande com pavimento, também tem valores expressivos. Mas aqui eu vou passar rápido, que aí depois na apresentação eu vou te mandar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão olhando os valores um a um, tá ok? Bem, então, os próximos passos eu já falei lá no começo, eu vou pular logo para a etapa 2 para a etapa 3, né, para a gente encerrar esse módulo aqui, depois a gente vai falando sobre os demais, tá? Então, falando sobre a etapa 2 aqui, né, então, a mesma dinâmica, né, que a gente estava na etapa 1, então, a minha apresentação até esse momento aqui, relembrando os valores que a gente tinha aqui para a etapa 1, 9,597 bilhões, né, então 9,6 bilhões arredondando. E aí a gente vem com a etapa 2. Então, aqui tem os percentuais. Você percebe que percentualmente eles continuam na mesma casa do que estava na etapa 1. Então, você vê que a gente teve que diminuir 1% ali no pavimento, aumentar um pouco a obra de arte especial, né? Porque a obra de arte especial é mais travada, não tem muito como reduzir intervenção, né? Então, a obra de arte especial você tem duas intervenções, uma é manutenção e reabilitação. E com relação a pavimento, não. A gente tem todo um catálogo de soluções que eu posso ir reduzindo ali. É lógico que eu vou puxando a vida útil um pouco mais para cá. A obra de arte especial não tenho muito como fazer isso, né? Então, por isso que ela teve um aumento percentual ali. Então, pra vocês terem uma ideia, aí
que é que veio, eu falei 2,5, desculpa, foram 3 bilhões, tá? 2,925. Então, o que a gente recebeu como limite da proposta de Peloa foi 2,925 bilhões de reais. E a gente pediu 9,6. Então, com base nesses valores que vocês estão vendo aí, foi feita uma redistribuição por estado. Então, só para vocês terem um número, né, que a gente estava do slide anterior, depois você dá uma olhada, Minas Gerais estava com 890 milhões de reais para investir em manutenção. E por conta da proposta, né, que eu tive que rebaixar por conta do meu valor, eu vou ter que investir 355 milhões. Quer dizer, é um terço do valor que eu teria que investir em Minas Gerais, que é um estado problemático no ponto onde a gente fala da engenharia rodoviária, que a gente tem um relevo muito acidentado, a gente tem regiões que chovem muito, regiões com muitas encostas, então tem muito deslizamento por conta do relevo. É uma malha muito distribuída, você não tem corredores tão longínquos, você tem várias rodovias pequenas, muitas rodovias de ligação, número 400, né? Tem muitos municípios, muitas cidades, muitas vilas, que às vezes dificulta até a intervenção e também requer um cuidado, principalmente quando a gente fala em emergência. Então, um estado muito problemático, a gente tinha 890 milhões na primeira etapa para 355. Então, assim, é muito, muito complicado, né, de você fazer essa gerência e esse trabalho de reduzir foi seguindo aquela lógica que eu falei, as prioridades, né? Então, a etapa 2, né, do PNMR, que utiliza a restrição orçamentária do ano 2022 de acordo com o limite estabelecido para a temática, as premissas adotadas para a simulação da HM4 foi análise de nível estratégico, com valor presente líquido, taxa de desconto 8,5, as mesmas de anteriormente, né? Então, os dados utilizados para a simulação foi o IRI, o VMD, o FWD, né? E só que devido à grande extensão da rede de análise, os trechos foram agrupados por UF em segmentos homogêneos, de acordo com o critério do IRI e trincamento, né? E família de calibração do presente modelo. Então, a gente meio que tem uma agrupada ali, né, para poder ir baixando o nível de intervenção. Então, mesma coisa, as intervenções foram consideradas, o valor utilizado de referência foi um do ciclo, então, aí foi realizada análise da média histórica do desconto de estação. Aqui é uma análise aqui que a gente tem ali do pavimento no HDM4, né? Que a partir dos dados apresentados acima, selecionou o período de 2016 a 2021 para estimar o valor médio de desconto em estações, tendo como resultado uma média de desconto equivalente a 29,6. Então, assim, a gente nunca, naquele primeiro momento, adotou uma taxa de desconto menor, mas da forma como, ao longo do tempo, a gente vem diminuindo o investimento, vem diminuindo o valor de cada contrato, o desconto, né, e colocando menos licitações no mercado, o desconto em cada licitação ele vem aumentando por conta da baixa da oferta, as empresas precisam girar, precisam ter contrato, né? Então isso também afetou muito, né? Então, tanto que o valor de desconto ele teve um aumento aqui na etapa 2, a gente já olha de uma outra forma aqui. Então, priorização dos contratos, né? A malha rodoviária de cada estado foi considerada com base nessa nível 2021. Os textos anexados no anexo da Lei 13.298, que é a lei que estabelece o anexo do SNV. E para os estados que não formalizarem a reincorporação, isso aqui a gente está falando só detalhe com relação a MP 82, tá? E aí a gente não considerou, que não foi reincorporado, a gente considerou aquilo como malha ainda do estado. Então, priorização dos contratos, né? Então, para realizar o planejamento de contratação de manutenção rodoviária, utiliza uma ferramenta estruturada que considera os contratos em andamento e prazo de vigência, dados de tráfego e condição funcional do pavimento. Então, o contrato proposto para cada trilha é determinado a partir de um critério quantitativo por meio de uma média ponderada. Você vê que isso na etapa 1 não existiu. Era o que eu tinha que fazer. Aqui eu já estou colocando o seguinte, ó, funcional. Em função do ICS, o ICS é o índice que a gente usa o IRI e a deflexão, a gente compõe isso, que é o nosso índice de condição de superfície. Então, ele tem peso 3. Então, por exemplo, se eu tiver o ICS ruim, ele aumenta no peso da média na priorização ali. Então, estrutural, que é a involução do VMD anual e intervenção anterior do trecho, quer dizer, ano passado era para fazer uma restauração, mas eu fiz um pato e eu tive um VMD mais alto. Então, ele já tem um peso, ele tem um peso 2, então já aumenta a nota dele. E estratégico, que é aquilo que eu falei, ligação portos, rotas turísticas, ligações internacionais, né? Então, esse critério tem peso 1. Então, conforme esses 3 pesos, a gente vai priorizando os segmentos para poder dizer aonde eu vou rebaixar, de que forma eu vou rebaixando as intervenções.
Obra de arte especial, né? Então, a mesma coisa, né? Mas ela é proposta de limite, parte dada prioridade de cada nota. A gente deu prioridade, lógico, nas notas mais baixas, 1 e 2, e aí priorizando intervenções nessa e deixando o resto tudo com manutenção, né? Demais temáticas, sinalização rodoviária, então recursos previstos conforme redução proporcional, então a gente veio reduzindo, informou a diretoria rodoviária, ó, você vai ter que reduzir toda a sua o seu investimento em manutenção, às vezes trabalhar com pintura provisória, não fazer a troca do tipo de sinalização vertical, as defensas trocar só realmente onde é extremamente necessário. Obras emergenciais baixou proporcionalmente ao corte que foi feito. Segmentos críticos com 1,5% da proposta final, né? E 3% do supervisor também da proposta final, né? Então, no valor já reduzido. Então, aqui a gente tem, né, o desembolso ali, né, por malha, conservação não PAV, conservação, crema, restauração, pavimento, obra de arte especiais aí por tipo de OE, onde é que vai ser manutenção, quais delas vão ficar descobertas, a obra de arte especial nesse caso aí, trabalha-se com descoberto também, sinalização rodoviária, uma redução praticamente proporcional, e obras emergenciais da mesma forma. Então, segmentos críticos, previsão de gerenciamento, e aqui ficou o final, né? Então, a proposta, fechando aqui no canto inferior direito, 2,925 milhões. Bilhões, desculpa. E os próximos passos agora é a etapa 3, que é esperar a sanção presidencial, né? Que foi a proposta com 2,925, a gente tem que ver que retorna, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente, né? Até porque também a gente já está aqui, chegando aqui na 1 hora. Eu vou passar aqui rapidamente a etapa 3, que foi que aconteceu agora no começo desse ano, de 2022, quando a gente teve a sanção, tá? Bem, eu vou passar rapidamente aqui, porque vocês já viram. Esse é o valor da etapa 1, 9,597. Etapa 2, 2,945. E a etapa 3, foi na parte da sanção da lei orçamentária, que a gente recebeu, nesse ano a gente teve um valor, um acréscimo, né, pequeno, mas a gente recebeu 3,174, né, devido muito também à mobilização e à sensibilização da diretoria junto ao parlamento, para que a gente conseguisse ter um aumento aí nas verbas de manutenção através de emendas, né? Então, o valor que a gente recebeu foi um pouquinho maior, né? Então, aqui são as emendas parlamentares, que foi a diferença, né? 199, 200 milhões praticamente. Bem, aqui a gente vem detalhando algumas rubricas, não vou entrar muito no caso aqui não, e aí a gente voltou para o planejamento para poder redistribuir, né? Conforme o PNMR. Passar rapidamente aqui. Ah, só para vocês, nos outros slides não estavam, mas aqui para vocês entenderem quais são os tipos de intervenção que a gente tem. Isso aqui é a tabela de soluções nossa, né, de pavimento, que é utilizado no HDM4. Então, por exemplo, você está vendo micro, MI, aí é micro. Então, onde você está vendo REP mais TSD, é reperfilagem, mais tratamento superficial duplo. Então, o que você está vendo da H4, H7, são reforço que a gente está dando no pavimento de 4 centímetros, 7 centímetros, 9 centímetros, 12 centímetros. A gente está vendo REC, é reciclagem, né? Então, só para vocês entenderem aí qual é a tabela. Quem tiver alguma dúvida, está disponível no material lá no site do DENIT, tá? Bem, aqui no final eu vou passar, eu vou mostrar alguns estados aqui, que é a etapa 3, só para vocês terem uma ideia, aqui traz o exemplo, né? Do que foi planejado inicialmente e o que é que ficou, né? Então, aqui no mapa. Então, pegar o estado do Acre aqui como resultado da temática. Então, o Acre, a gente tem duas rodovias, três rodovias basicamente. A gente tem a 364, a 317 e a 307 lá no final. Mas, basicamente, 364 e 317. Uma que corta o estado transversalmente, outro longitudinalmente. Então, o que ficou como resultado do PNMR, né? Então, assim, depois da restrição orçamentária, foi que todo o estado, né, todas as rodovias, iriam ter contratos de conservação. Então, vocês terem uma ideia aqui foi o que eu falei com vocês. Então, a tabela é bem exemplificativa. Então, eu tenho todos os segmentos aqui, né, quilômetro inicial e final, por segmento do SNV de cada rodovia, 307, 364, 317, quilômetro início, fim, extensão,
intervenção atual, conserva, contrato atual, aí tem o número do contrato, data do término, e aí é que vem o ponto. Ação planejada para 2022. O que que é o não, sim? Todos os pontos em onde vocês estão vendo não é porque na etapa 1 dizia uma coisa e no final veio outro. Então você percebe que o único segmento que era para ser, que foi planejado inicialmente na etapa 1, que era para ser, que se materializou na etapa 3, foi esse segmento de 94,1 quilômetros na BR-364, que é o segmento dentro de Rio Branco. Né? Então, aqui esse segmento era para ser conserva e continuou como conserva na etapa 3. Então, imagina, eu tenho uma malha, né, somando esses segmentos aí que a gente tem do estado do Acre, de 1.000 quilômetros. Então, dos 1.000 quilômetros, eu fiz um planejamento rodoviário com tipo de intervenção e solução em 1.000 quilômetros, e em apenas 94 quilômetros aquilo se solidificou após a sanção da lei orçamentária. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, necessário, importante até para justificar quando acontece algum problema, mas é muito complicado, né? E deixa, né, todo mundo que trabalha com isso, eu trabalhei com isso há muito tempo, trabalho até hoje, bastante angustiado, né? Porque você vê que o que você planejou, as premissas que você teve, que era para fazer uma intervenção correta, aquilo não aconteceu. Então, a mesma coisa a obra de arte especial, né? Então, aqui na apresentação vocês vão poder dar uma olhada e como é que ficou a distribuição total aí. Os próximos passos, que foi o que aconteceu esse ano, que foi a etapa 4 e 5, né? Foi o fórum no início do ano e o fórum agora no final do ano, que aconteceu já. Então, a etapa 4 e 5 do PNMR 2022 ela já aconteceu. E a gente está agora fazendo um último remanejamento aí. Só que aí a gente teve um problema na execução desse ano, que foi na etapa 1 que vocês viram ali do PNMR 2022, a gente previu 200, já na etapa 1, que era sem restrição, 203 milhões de reais para emergências. Na etapa 3, depois da redução, aquilo caiu para 84. Depois vocês vão ver ali. Então, o valor que estava deixando para emergência foi 84. Só em janeiro desse ano, dezembro, janeiro e fevereiro, vocês vão lembrar aí que foram as chuvas que a gente teve na Bahia, no sul da Bahia, Minas Gerais, Rio e São Paulo. Na São Paulo, nem tanto que a gente tem muita mais rodoviária. Mas principalmente Minas Gerais, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e algumas chuvas que a gente teve no Nordeste ali, concentradas em Pernambuco e Alagoas, só nesses estados e só nesses 3 meses nós gastamos um crédito de 418 milhões de reais, de crédito extraordinário para emergência. Então, você imagina, era previsto 203 milhões, eu pedi um crédito de 418 e ainda tinha mais 84. Né? E agora, ao longo do ano, apareceram mais necessidades, notas técnicas que eu mesmo fiz, de 375 milhões. A gente está batendo esse ano quase 1 bilhão de reais de necessidade de crédito extraordinário para emergências. Se eu tenho uma LUA de 3,174 e eu estou dizendo que eu estou gastando 1 bilhão em emergência, quer dizer, é 1/3 do valor que eu tenho, né? Com obras emergenciais, isso supera o que eu coloquei como pavimento. Então, o que eu estou gastando com emergência é maior do que eu tenho disponível para fazer o pavimento da rodovia do país inteiro. Então, assim, a gente está numa situação, eu fico batendo nesse ponto para saber o nível de criticidade que a gente está chegando. Então, assim, a gente está perdendo patrimônio mesmo. Então, o Brasil está perdendo recurso. Então, a coisa está se depredando. Então, assim, é muito necessário para que a gente tenha um orçamento mais fidedigno com o nosso planejamento. E mesmo assim, mesmo tendo fidedigno, a minha percepção é que para a gente poder recuperar os padrões que a gente tinha de rodovia de 6, 7 anos atrás, que a gente tinha uma condição de superfície muito boa, a gente vai demorar aí uns 4, 5 anos, já passa de um governo, para a gente poder retomar o padrão de superfície, né, do pavimento, das obras especiais, enfim, todas as disciplinas da manutenção. Então, isso é bastante crítico. Eu vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia, o PNMR 2023. Né? Então, eu vou colocar aqui basicamente a etapa 1, né, e a etapa 2, só as tabelas aqui para a gente poder encerrar. Tá? Então, eu vou repetir ali o que a gente já fez, eu vou direto para os números para vocês terem uma ideia aqui. Então, na etapa 1 do ano passado, olha o gap. Tá?
né? Então, olha a distância que a gente... Na etapa 1 do ano passado, a gente pediu 9,6. E esse ano já está aparecendo 12,26. Então, eu tive um aumento de quase 3 bilhões na necessidade. Então, você imagina, o que eu deixei de... Aqueles 7 bilhões de diferença que eu deixei de investir no passado, eles aumentaram a minha necessidade em 3 bilhões de reais. Tá? Então, só para vocês terem em mente. E aí eu vou mostrar aqui a etapa 2 para a gente poder encerrar. O valor que a gente recebeu para de limite foi 2,88, menor do que a gente recebeu em 2021, em 2022. Então, você imagina, eu pedi 9,26, recebi 3,174. E essa diferença já me gerou um acréscimo na minha etapa 1 de 3 bilhões. Esse ano são 12 e eu recebi 2,8. Então, ano que vem, e assim, é importante a gente frisar isso, esse aumento ele não é linear, ele é exponencial. Cada vez que eu deixo de investir, a degradação do pavimento ela é uma curva exponencial. Então, se esse ano a gente não conseguir fazer um investimento mais próximo dos 12, ano que vem, e a gente permanecer nesse patamar de 2,8, ano que vem a gente vai bater na casa de 15, 16. A minha conta já vai bater 16 bilhões de reais de necessidade. Então, assim, é, é crítico, eu não tenho mais nem o que falar, o que frisar, acho que eu deixei bem claro aqui na minha apresentação, de qual nível de criticidade e de problema que a gente tem com relação à manutenção e por que esse gap do orçamento está provocando isso e uma piora, como vocês estão vendo na pesquisa CNT, e também a pesquisa CNT está batendo com os dados de levantamento que a gente tem do índice de condição da manutenção, do ICM, que é um levantamento visual que nós fazemos, né, que o DENIT faz. Então, assim, é muito importante, né, que o Ministério, né, da Infraestrutura, junto com o DENIT, eles reforcem isso junto ao Parlamento, porque a lei orçamentária anual é sancionada e feita, né, é sancionada e discutida dentro do Parlamento, mas a necessidade do aumento da intervenção, principalmente nas ações de manutenção. Né? Então, assim, o fato, eu entendo perfeitamente uma situação econômica que o país passa e a gente não fazer mais obras ou paralisar alguns empreendimentos mais importantes, mas o fato de não fazer a manutenção adequada do patrimônio é um erro estratégico para o país, até em nível de competitividade, em termos de logística, e até para poder dar suporte para o poder constitucional de ir e vir da população. Então, é muito necessário e é importante nesse primeiro módulo que eu estou explicando aqui, como é feito o planejamento, dizendo como é feita a conta. Então, quando a gente fala, quando eu falo, quando o General Santos Filho, quando o Euclides, que é o nosso diretor executivo, quando o Lucas, que é o diretor rodoviário, falam da diferença, às vezes quando a pessoa não tem a noção de como é feito a conta e o planejamento, isso fica um pouco vago. Mas mostrando aqui para vocês o quanto está distante do nosso orçamento. Tá certo? Pessoal, é, obrigado, tá? Para todo mundo aqui.